Olá pessoal, vamos dar início então a mais uma resolução de exercícios sobre a classificação de triângulos e as suas condições de existência. No exercício 1 nós temos a seguinte informação: na figura, as retas AB têm a mesma medida que AC e CE é igual a CD. A nossa primeira pergunta é: o triângulo ABC é isósceles? E por quê? Bom, por definição, o triângulo isósceles é aquele que possui dois lados iguais. E pela informação que nós temos no enunciado da questão, o lado AB é igual ao lado AC. Logo, o triângulo é sim isósceles, pois AB é igual a AC. O mesmo se repete para o triângulo CDE, da alternativa B. Ele faz a mesma pergunta se ele é isósceles, mas tal qual, no enunciado ele garante para a gente que os lados CE e CD são iguais. Logo, esse triângulo também é isósceles. E na questão C, ele quer saber o valor da incógnita x. Então, vamos lá. Olha só. Como ele garantiu que os lados CD e CE são iguais, dois lados iguais, consequentemente, dois ângulos iguais. Então, o ângulo CED também vai medir 40 graus. Pela noção de ângulos opostos pelo vértice, nós teremos que o ângulo BEF também mede 40 graus. Seguindo, voltando ali no triângulo CDE, então olha só, ele tem dois ângulos de 40. E nós sabemos que em todo triângulo a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então o terceiro ângulo, ECD, só pode medir 100 graus. Consequentemente, tomando o pedacinho de cima, ou seja, o suplementar desse ângulo de 100 graus, então é o que falta para chegar em 180, então aquela pontinha ali mede 80. Bom, esse ângulo que nós marcamos agora, ele faz parte do triângulo ABC, ele é o ângulo ACB. E nós já dissemos na letra A que o triângulo ABC é isósceles, ou seja, se ele tem se ele tem dois lados iguais, consequentemente ele tem dois ângulos iguais. Ou seja, lá do outro lado, o ângulo ABC também vai medir 80. Agora foquem no triângulo BEF. Nós sabemos que ele tem um ângulo de 80 e um ângulo de 40. Isso totaliza 120, que falta 60 para chegar em 180. Agora, o ângulo de 60 graus junto com o ângulo X, são ângulos suplementares, ou seja, o ângulo X é o que falta para chegar em 180 graus. Então, basta eu resolver 180 menos 60, que nós chegamos à resposta que x vale 120 graus. No exercício 2, então, ele nos dá diversas informações no enunciado. Então, ele diz que a ABC é um triângulo em que o ângulo BAC mede 30 graus e a ABC mede 50. Isso já está lá na nossa figura. E a reta D, pessoal, no desenho ela está chamada de L, ok? Ela corta os lados AB, BC e o prolongamento de AC nos pontos D, E e F, respectivamente. Se o triângulo BDE é isósceles, quais são as três possíveis medidas para o ângulo CFE? Então, olha só, quando eu digo que um triângulo é isósceles, ele tem dois lados iguais, consequentemente, ele tem dois ângulos iguais. Então, eu posso fazer esse arranjo pegando de dois em dois ângulos. Então, eu posso ter o ângulo EBD igual ao ângulo BDE. E posso fazer nessa alternância. Por isso que nós temos três possibilidades de resposta, ok? Então, observando a figura, a gente já consegue concluir que o ângulo BCA vale 100 graus. Por quê? Porque ele está dentro do ângulo ABC, que tem um ângulo de 50 e um de 30. Então, o que falta para chegar em 180 é 100. E o ângulo ECF mede 80 graus, porque eles são suplementares, ok? Essa informação é fixa para a nossa interpretação do exercício. Bom, se o ângulo EBD for igual ao ângulo BDE, então, os dois ângulos da base são iguais, os dois têm 50 graus, juntos têm 100. Então, o terceiro ângulo só pode medir 80. Como ele é oposto ao ângulo FEC, então o ângulo FEC também mede 80. E aí, nesse triângulo, então,
nós teremos dois ângulos medindo 80, o FEC e o ângulo ECF, que nós já dissemos lá no início. Os dois juntos, 160 graus. O que falta para chegar em 180? 20. Logo, o ângulo lá de cima, o CFE, que é o nosso ângulo de interesse, mede 20 graus. No segundo caso, então, nós mantemos as suposições iniciais e os ângulos de 100 e 80 graus. Bom, agora vamos supor que o ângulo EBD seja igual ao ângulo BED. Então, ambos medem 50 graus. Logo, o ângulo BED ele é oposto ao ângulo FEC. Então, o ângulo FEC também vai medir 50 graus. Então, nós teremos que no triângulo lá de cima, o menorzinho, um ângulo, que é o ângulo ECF, ele mede 80 e o ângulo FEC mede 50. Ambos dão 130, subtraindo o nosso ângulo de interesse EFC, então, medirá 50 graus. Na terceira suposição, então, nós vamos dizer que o ângulo BED é igual ao ângulo BDE, ok? Então, os dois ângulos diferentes de 50 graus, eles são iguais entre si. Então, se um ângulo tem 50, falta 130. E os outros dois são iguais, 130 dividido por 2, cada um deles vai medir 65. Como o ângulo BED é oposto ao ângulo FEC, então ambos medem 65 graus. Então, lá no triângulo pequenininho do topo, nós teremos um ângulo de 80 e um de 65. Juntos formam 145, 180 menos 45. Então, o ângulo EFC, nesse caso, medirá 35 graus. Então, nós vimos que os três possíveis valores para ele é 20 graus, 50 graus e 35 graus. O exercício 3 da Universidade Federal de Pernambuco. Um barco está sendo rebocado para a margem de um porto com um cabo de aço. Inicialmente, o barco está no ponto A da ilustração, quando o cabo tem um comprimento de 100 metros. Após puxar o cabo de 20 metros, o barco ocupa a posição B. Nessas condições, pode-se afirmar que a distância AB é... Pessoal, aqui nós temos um erro na ilustração, tá? Invertam os pontos A e B, certo? E aí nós teremos uma situação parecida com essa aqui. Então, o ponto C está lá na ponte. Então, a distância do cabo, no caso, no ponto A, o ponto inicial, até o ponto C era de 100 metros. Esse cabo foi puxado em 20 metros, então ele ficou reduzido a 80, quando o barco ocupa, então, a posição B, ok? Nós não sabemos se esse triângulo é retângulo, isósceles, equilátero ou qualquer outra informação. Então, nós sabemos que ele tem um lado que mede 100, um que mede 80 e um terceiro que mede x. E ele quer saber o que nós podemos afirmar sobre essa distância x. Bom, na condição de existência de todo triângulo, a gente sabe que um lado ele tem que ser maior que a diferença dos outros dois, ou menor do que a soma. Aliás, ou não, e. Então, qualquer lado do triângulo, ele é maior que a diferença dos outros dois, e ele é menor do que a soma dos outros dois. Então, vamos escrever isso matematicamente. Olha lá, o x ele é maior que 100 menos 80, que é a diferença, e menor que 100 mais 80. Resolvendo essa expressão, nós chegamos que 20 é menor do que x, que é menor que 180. E a única afirmação que dá certo, então, é a alternativa A, que diz que o x é maior do que 20 metros.